E cada nome que o PT pensava caía em algum escândalo de corrupção ou fazia alguma burrada logo depois. Então você pensava, por exemplo, em nomes como Nelson Jobim, né, ele tinha acidente aéreo. Você pensava em nomes como Patros Ananias, aí todo mundo via que ninguém sabia quem era esse cara fora de Minas Gerais. E assim por diante. Então o PT ele acabou fazendo uma coisa que na verdade só o tucanato costuma fazer. Pensar no menos pior. Vai o que tem pra hoje. Ainda era 2009, os analistas falavam, olha, a gente não sabe ainda quem vai ser o candidato do PT. Ninguém fazia a menor ideia de quem... daquele nome já acabado. Falavam assim, podemos apostar, o nome do PT vai ser esse. De repente, para se ver qual era o estado da corrupção do PT ali naquele momento, tendo sobretudo sobrevivido ao escândalo no Mensalão, eles pensam na ministra de Minas e Energia. Você nunca vai pensar num país, vamos dizer, razoavelmente saudável, em que a linha sucessória vá para ministra de Minas e Energia. Isso não é um ministério relevante. Isso não é um ministério, vamos dizer, político. Este não é o nome, vamos dizer, onde está o carisma do PT agora neste momento. Já sei, nas Minas e Energia. Era uma situação, vamos dizer, kamikaze. Vamos ver o que é que vai acontecer. E o nome que se pensou foi em Dilma Rousseff. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Em 2010, Lula não poderia se recandidatar à presidência. Seria a primeira eleição que o petista não participaria desde 1989. De 2006 a 2010, Lula aumentou os gastos públicos, imprimiu muito dinheiro, liberou crédito e criou mais ministérios. De quebra, os programas sociais garantiram sua popularidade. A aprovação de Lula era alta, 80%. O clima era de continuidade. Mas o sucessor de Lula era uma incógnita e o PT se desdobrava para encontrar o melhor nome. José Dirceu era o principal cotado para a posição. Era o homem forte do PT. Ele foi presidente do partido até 2002 e tinha muita influência. Dirceu foi o responsável por contratar Duda Mendonça e moderar a postura do PT para vencer a eleição de 2002. Como ministro-chefe da Casa Civil, Dirceu ficava como responsável pelo governo, enquanto Lula viajava pelo país. O poder estava centralizado nas suas mãos. Na Casa Civil, Dirceu passou a fazer a articulação política do governo no Congresso, ao mesmo tempo em que coordenava também os principais programas dos diversos ministérios. Dominava as políticas públicas e os ministérios. Seu poder era tanto que ele era conhecido nos bastidores como o primeiro-ministro. E quem concedia os poderes ao primeiro-ministro era o rei. Só que José Dirceu havia sacrificado a sua chance de ser o próximo presidente do Brasil quando salvou a pele de Lula ao tomar para si toda a responsabilidade do Mensalão. O procurador-geral qualificou o ex-ministro José Dirceu de chefe e mentor do esquema montado, segundo Gurgel, para desviar recursos públicos com o objetivo de comprar o apoio de parlamentares ao governo. Ele acusou o ex-ministro de formação de quadrilha e corrupção ativa. O New York Times destacou a acusação contra José Dirceu. Aliado político de Lula, será julgado por corrupção. O sacrifício também lhe custou o Ministério da Casa Civil. Depois de 2 anos e meio de governo, o ministro José Dirceu deixou hoje a Casa Civil. 10 dias depois das primeiras denúncias do Mensalão, a saída de Dirceu deu a partida para a reforma ministerial. E quem o substituiu naquele ministério foi a mesma que tomou seu lugar como candidato na eleição de 2010.
Terminou às 13h30 deste domingo a Convenção Nacional do PT, que oficializou o nome de Dilma Rousseff como candidata à presidência. O evento começou com 1h20 de atraso e o primeiro a discursar foi o presidente do partido. O segundo discurso foi o do deputado federal e presidente da Câmara, Michel Temer, candidato a vice na chapa petista. A sua alma vai gritar forte e não só. Dilma! Presidente do Brasil. Depois, ao meio-dia em ponto, foi a vez do presidente Lula discursar. Ele discursou como geralmente faz, de improviso, e causou muitos aplausos na plateia. Desceremos a rampa do palácio, por onde subimos, de cabeça erguida, com sentimento. Dilma Rousseff era dona de uma personalidade nula, perfeita para ser fantoche de Lula. Uma vitória dela e o governo ainda seria comandado por ele. É uma mulher que vai continuar no Brasil de Lula, mas que fará um Brasil de Lula com alma e coração de mulher. Atenção! Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Os números oficiais do TSE mostram que mais de 92% das urnas apuradas e Dilma Rousseff, do PT, aparece em primeiro lugar com 55,43% dos votos válidos. José Serra, do PSDB, tem 44,57% dos votos válidos e, portanto, neste ritmo da apuração, não há mais dúvida. Dilma Rousseff é eleita presidente do Brasil. No dia 31 de outubro, o plano do PT se concretizou. Dilma se elegeu com 56% dos votos. E Lula teria seu terceiro governo. Mas, dessa vez, ele comandaria o teatro por trás dos panos. São os momentos finais de Lula, o ex-operário que chegou ao poder, que governou o país por 8 anos, agora vai descer a rampa. Aguenta coração, hein? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer. Outro personagem histórico das eleições se certificou de que, independente de quem estaria no poder, seu lugar estaria garantido. Durante as investigações da Lava Jato em 2016, os executivos da empreiteira Odebrecht revelaram que doaram via Caixa 2 23 milhões de reais para Serra. Executivos da Odebrecht disseram em delação que fizeram pagamentos ao Caixa 2 de campanha de José Serra em 2010. A denúncia foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Na delação, os executivos disseram que parte do pagamento do Caixa 2 foi depositada em uma conta na Suíça e que os valores também serviriam para pagar despesas de outras campanhas do PSDB. Na mesma investigação, os ex-marqueteiros do PT João Santana e Mônica Moura afirmaram que o pagamento de seus serviços na campanha de 2010 foi feito pela Odebrecht. Os marqueteiros das últimas 3 eleições presidenciais do PT prestaram depoimentos hoje ao juiz Sérgio Moro. Eles confirmaram que houve Caixa 2 nas campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Que em 2011 a Odebrecht pagou uma parte que eles tinham combinado pagar comigo, para mim, da campanha da presidente Dilma em 2010. Segundo Santana, toda a cúpula do PT sabia do esquema. Todos sabiam, inclusive os tesoureiros, os coordenadores de campanha, sabiam exatamente os detalhes. A eleição de 2010 não foi disputada por rivais. Serra e Dilma apenas disputavam a sua proporção de propina. E, em troca, governariam para quem pagasse mais.
O esquema de corrupção na Petrobras foi descoberto graças a outra investigação que colocou políticos e empresários na cadeia, o Mensalão. Documentos da Justiça Federal revelam que foi a apuração do esquema de compra de votos de parlamentares que levou à Operação Lava Jato. A eleição de 2014 foi muito parecida com a de 2006. A corrupção pautou as discussões daquele ano. Enquanto o Mensalão era descoberto, outro esquema de corrupção estava sendo montado: o Petrolão. Ele era 33 vezes maior que o Mensalão. Envolvia propinas das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamento de obras. Tudo isso para abastecer os caixas do PT, PP e PMDB, funcionários das estatais e políticos. As diretorias eram nomeadas por partidos políticos e seus diretores aprovavam contratos com empreiteiras. Não demorou muito para que as grandes construtoras do país, que têm negócios com a Petrobras, acabassem no centro das investigações. Segundo o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, o esquema funcionava da seguinte maneira: de um lado, as empresas se organizavam em clubes para aumentar os valores de seus serviços para obras. Do outro lado, Lula e Dilma, presidente e ministra-chefe da Casa Civil na época, indicavam os diretores da estatal e eles cobravam propinas das empreiteiras para fechar contratos com preço acima do mercado. Em média, cada contrato era superfaturado em 3%. Se o valor da obra fosse 1 bilhão, era pago 1 bilhão e 30 milhões para as empreiteiras. O esquema foi descoberto pela Operação Lava Jato antes do período eleitoral. Alberto Youssef, o doleiro envolvido com a evasão de divisas, afirmou que Lula e Dilma tinham conhecimento do roubo da Petrobras. O doleiro Alberto Youssef declarou à Polícia Federal que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam do esquema de desvios de recursos para partidos políticos na Petrobras. Eu acredito que eles tinham conhecimento, no meu entendimento, do que acontecia. E você entende que esse esquema serviu aos interesses do governo? Serviu aos interesses do partido, automaticamente dos partidos da base aliada. A destruição da economia brasileira não parava por aí. O PT também roubava o Brasil, ajudando seus amigos políticos do exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. Obras na Venezuela, Cuba, Peru, Argentina e na República Dominicana foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Todos esses países tinham governos autoritários e participantes do Foro de São Paulo. Enquanto o Porto de Santos, responsável por mais de 50% do PIB nacional, precisava urgentemente de reparos e modernizações. O governo brasileiro preferiu ajudar a reforma do Porto de Cuba. 692 milhões de dólares foram emprestados ao país, sem necessidade de devolução. Outra forma de financiar Fidel Castro foi através do programa Mais Médicos. Nesse instante, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona a lei que institui o programa Mais Médicos. Cerca de 12 mil médicos cubanos foram trazidos para o Brasil. E 70% de tudo o que eles ganhavam era compulsoriamente descontado de seus salários e enviado à ilha cubana. E assim começaria a disputa presidencial de 2014.